Bom, pessoal, bom dia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a justiça restaurativa. Como o conteúdo é bem extenso, eu fiz uma opção por dividir esse conteúdo de forma que possa ficar mais compreensível o que a gente pretende abordar. É importante dizer que o movimento da justiça restaurativa sofreu uma evolução muito grande e que hoje essa proposta de justiça ela tem sido aplicada muito além dos sistemas de justiça criminal. A justiça restaurativa ela tem sido praticada em instituições da sociedade civil, na comunidade, em escolas, o que é muito interessante. Mas hoje nós vamos tratar um pouco do surgimento da justiça restaurativa, enquanto abordagem diferenciada de soluções de crimes e conflitos. É importante a gente dizer que ela veio se diferenciar, essa proposta de justiça ela veio se diferenciar do paradigma retributivo de justiça, que se constitui como referência para os principais sistemas de justiça criminais modernos. Esse paradigma de justiça ele tem um enfoque na culpa e na punição, na retribuição do crime que foi praticado. A justiça restaurativa, numa outra perspectiva, ela vai propor um enfoque nas necessidades que surgiram com a ocorrência de um crime. De acordo com os teóricos da justiça restaurativa, o crime ele gera consequências que vão muito além das consequências que são abordadas no processo de justiça criminal, consequências que são de ordem psicológica, material, de ordem simbólica e que estavam sendo negligenciadas nos sistemas de justiça criminais modernos, nos processos de justiça. O crime, ele vai gerar, o cometimento do crime, ele vai gerar para as vítimas necessidades como, por exemplo, saber o porquê da sua ocorrência, necessidades de informações que vão para além daquelas que são disponibilizadas nos processos de justiça, o porquê do fato, o porquê da sua ocorrência, o que aconteceu depois. E essas necessidades, elas pressupõem o contato ou o acesso direto ou indireto ao infrator. Em relação ao autor da infração, se espera nesse processo uma mudança de comportamento dele e que ele assuma a responsabilidade pelo ato cometido, é importante que as suas necessidades elas também sejam consideradas. E nesse processo de responsabilização, é importante que seja abordado as consequências e as circunstâncias que subjazem ali a ocorrência do crime. E que se encoraje a responsabilização por parte desse ofensor e que ele tenha suporte para viver as transformações que são exigidas de ordem pessoal e também para a reinserção na comunidade. Em relação à comunidade, ela também sofre consequências, impactos diretos e indiretos com a ocorrência do crime. É importante que haja uma atenção com as suas preocupações, que também têm sido negligenciadas no processo de justiça comum. E que haja também uma motivação e que haja um fomento a um processo de responsabilização mútua, numa perspectiva da solidariedade, né, da comunidade, que esse senso de responsabilidade mútua ele possa ser construído. Então, a proposta da justiça restaurativa ela vai residir para além da inclusão do ofensor e do Estado, da inclusão da vítima e de membros da comunidade, num processo baseado em princípios como a empatia, a alteridade, a horizontalidade das partes ali envolvidas no diálogo restaurativo, as partes possam criar formas pelos quais vai haver a restauração da vítima, a reparação da vítima e também muitas vezes a restauração dos vínculos que foram dilacerados ali com a ocorrência de um crime, com a ocorrência de um conflito que gerou um dano. Então, a justiça restaurativa ela vai ter um enfoque para além da regra que foi transgredida nas relações, nas pessoas que estão ali envolvidas, de forma que possa haver a reparação da vítima, que possa haver a restauração das pessoas ali envolvidas.
Esse paradigma retributivo de justiça, ele possui alguns pilares, como, por exemplo, o estabelecimento da culpa e as consequências decorrentes desta. Essas consequências, elas vão envolver a inflição de dor e um enfoque, um olhar muito voltado para o passado e que muitas vezes se estanca nele. A justiça, no paradigma retributivo de justiça, ela é avaliada de acordo com o processo, sendo que a sentença, o dispositivo legal da sentença, ele se apresenta, se expressa como a expressão máxima dessa justiça, desse processo. E a transgressão da lei, ela tem um enfoque muito importante no paradigma retributivo de justiça. As necessidades da vítima, das partes ali envolvidas, muitas vezes são negligenciadas. E se ignora também o contexto econômico, social, ali das principais partes envolvidas. E a responsabilidade, ela é tratada sobre um prisma individual, ao invés de multidimensional e transformativo, que é a proposta da justiça restaurativa. A abordagem restaurativa de justiça, ela propõe uma reconstrução da ideia de crime, que ele passa a ser considerado mais que uma transgressão a uma norma jurídica. Uma vez que é fomentado esse encontro voluntário das partes ali envolvidas, de forma que essas partes elas possam conversar sobre as consequências dos danos que foram gerados e a partir daí construir um plano de ação que possa ser efetivado por parte principalmente do autor da infração, há uma mudança de enfoque. Ou seja, o crime é mais do que a transgressão a uma lei penal. Ele afeta pessoas, afeta relações, traz consequências que vão para muito além das consequências que são tratadas no processo de justiça ordinário e que precisam ser consideradas. E a partir do diálogo restaurativo, as partes elas vão reparar, vai ser possível que o autor da infração ele possa reparar a vítima e de posse não somente de informar, e todas as partes ali envolvidas elas vão estar de posse não apenas de informações passadas, mas também das condições presentes que estão ali colocadas e também para a construção de possibilidades futuras que esse diálogo restaurativo ele propicia. A ideia de responsabilidade com a justiça restaurativa, ela sofre uma transformação muito importante, porque a responsabilidade, ela não vai ser uma responsabilidade passiva, ela é uma responsabilidade ativa. A partir do momento que a vítima, o ofensor e a comunidade, eles se reposicionam sobre os atos acontecidos, né, sobre o crime, há um reposicionamento dessas pessoas perante o crime, perante o outro que está ali inserido naquele diálogo restaurativo e muitas vezes perante elas mesmas. Os níveis que essa responsabilidade opera também ocorrem em diferentes dimensões. Não é apenas uma responsabilização individual, que é o enfoque do paradigma retributivo de justiça, mas há uma responsabilização que ela é social e que ela envolve a comunidade e envolve também o poder público que podem participar desse processo restaurativo. Há um enfoque na justiça restaurativa no porvir, ou seja, na construção de possibilidades e de condições que vão ali para além do ato da infração que tenha sido cometida. E é muito interessante a gente pensar esse enfoque no porvir com adolescentes, porque o diálogo restaurativo, a prática restaurativa, ela é um espaço muito interessante para que o adolescente possa refletir sobre a sua trajetória, refletir sobre o ato infracional e reconstruir, repensar uma outra trajetória, com o suporte, claro, da comunidade e também com o suporte dos seus familiares e do Estado, porque na perspectiva da doutrina da proteção integral, que a gente já viu nos outros vídeos anteriores, é importante que o Estado ele dê esse suporte para que esse repensar do adolescente nessa trajetória infracional ele possa ocorrer. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo curto, espero que tenha contribuído aí com o debate, com quem esteja
pouco interessado sobre a justiça restaurativa, se você tiver gostado desse vídeo, você dá um curtir, você pode compartilhar, pode comentar, se tiver interesse sobre material bibliográfico, eu também tenho artigos publicados sobre o tema. E no próximo vídeo nós vamos tratar dos fatores que motivaram o surgimento do movimento da justiça restaurativa enquanto abordagem diferenciada para se lidar com o crime e com o conflito. Grande abraço, até lá!